Olá, mundo do samba, olá, Carnaval de São Paulo, seja bem-vindo ao podcast Sampa Samba, podcast destinado à história, opinião e carnaval aqui em São Paulo. Hoje damos início ao nosso quadro clássico, tradicional do podcast, o que os enredos contam. Só que hoje a gente vai mudar um pouco o nome. Hoje vai ser o que os enredos podem contar, já que antes de começar esse episódio, acho que tem um aspecto muito importante. Hoje a gente vai falar de Santos, né? Tem um aspecto muito importante que isso vale para todas as escolas de samba que acho que integram o grupo especial e o grupo de acesso da cidade de Santos, que eu acho que é a informação referente à produção das escolas, né? O Carnaval Santista, ele sempre foi um centro de referência para o Carnaval de São Paulo, né? Nos anos 40, nos anos 50, nos anos 60, 70, de certa forma, até o início dos anos 80, o Carnaval Santista ele era o parâmetro de qualidade para o Carnaval das escolas de samba, não só da cidade de São Paulo, mas do estado como um todo. Muita gente veio aprender com os baluartes, com as escolas, com a infraestrutura, com a organização que a cidade de Santos fazia referente aos seus desfiles de carnaval. Tiveram vários problemas, né, principalmente neste século, referentes à organização, à estrutura, de certa forma um boicote ao carnaval santista. E eu acho que é natural que as escolas de samba da cidade como um todo estejam em um processo também de se conhecer novamente, né? Acho que isso é normal como um todo. Entretanto, eu acho que para o carnaval santista dar um pulo a mais do que ele já é enquanto importância histórica, eu acho que é necessário e se faz ainda mais necessário que exista uma reflexão, mas acho que não uma reflexão, mas sim uma unidade referente ao que é produzido pelas escolas de samba de Santos. Acho que a gente tem dado vários passos, entre eles, por exemplo, uma organização de divulgação de sambas enredos, festas, anúncios, que eu acho que isso é importante. Mas hoje a gente vai falar de enredo, né? Eu sou um especialista, não vou dizer que eu sou um especialista, que eu acho que é um pouco pedante demais. Mas eu estudo enredo há muito tempo. E o enredo, nos últimos anos, aqui no estado de São Paulo, ele tem perdido protagonismo. Né? Acho que isso é muito triste. E acho que o passo que acho que as escolas de samba de Santos poderiam dar é exatamente falar de seus enredos. Né? Acho que com exceção talvez da Sangue Jovem e da União dos Morros, quase todas as escolas do grupo de acesso especial de Santos não tem nenhum tipo de material aprofundado sobre os seus enredos. E isso, para o público, para quem acompanha as escolas de samba, para quem vai trabalhar olhando os desfiles, é muito difícil. O desfile não é somente o desfile. O desfile ele é o ponto final de todo um projeto que as escolas de samba executam. Se há uma visão de que o que mais importa é a competição e não a preparação da competição, passa uma sensação de que o que nós produzimos talvez não tenha tanta importância. E acho que isso, pelo menos do meu ponto de vista, é um pouco complexo. Isso é um movimento que está acontecendo em São Paulo há bom tempo. E eu percebo que isso também está acontecendo aos poucos aqui, aos poucos não, está acontecendo em Santos, que não é divulgar sinopse, não é divulgar um material específico dos enredos. As escolas são obrigadas a fazerem isso? Em hipótese alguma, não são. Entretanto, para que a gente tenha uma melhor colocação referente aos enredos, referente à produção das escolas, se faz necessário que esse material chegue ao público. E eu não estou falando de mim, que trabalho num site específico de carnaval, que tem aqui o podcast que fala sobre carnaval. Não falo de mim, eu falo de qualquer pessoa que possa ver um enredo, ficar interessado em querer saber sobre ele, e a escola não divulga uma sinopse, não divulga um texto ou um vídeo referente a este enredo. Então, nesse sentido, a gente não pode ficar assim, necessitário que terceiros venham às escolas fazerem isso. Quanto mais as escolas divulgarem, maior será o interesse, inclusive, do público. E assim por diante. Então,
esse aqui eu diria que é uma espécie de comunicação, né? Uma reflexão que eu acho que a gente tem que ter, porque o Carnaval Santista tem potencial artístico incrível, né? Extenso. Como eu disse no começo, né, dessa breve introdução, o Carnaval Santista sempre foi referência de carnaval no estado de São Paulo. Não é a cidade de São Paulo referência de carnaval. É hoje, né, nesses últimos 30 anos talvez. Mas durante todo o conhecimento do que é escola de samba aqui no estado, Santos sempre foi referência. E eu acho que pode voltar a ser uma referência se talvez para o próximo ano todas as escolas tenham aí anúncios de sinopse, anúncio de discussões, de reflexões, de debates sobre seus enredos, para que a gente tenha maior profundidade dos temas, para além do desfile que vai acontecer na passarela Drauzio da Cruz. Então é isso, só abrir essa questão aqui, porque hoje as nossas análises e reflexões sobre os enredos, por isso que é o que os enredos podem contar, vai ser muito mais uma possibilidade interpretativa a partir do samba. Né? Então, o que a gente vê do samba, o que a gente vê das logos, né? E assim por diante. E também a partir de toda uma pesquisa que a gente fez aqui, né? Para quem não sabe, eu sou historiador, e a partir disso a gente vai tentar aqui apresentar esses temas, não exatamente o que as escolas vão levar, porque a gente não sabe, mas o que o tema pode trazer de repertório, de percurso aí para as agremiações. Então a gente vai falar aqui apenas do grupo especial, porque o acesso também não tem informação, e talvez se no futuro todas as escolas tiverem essa informação mais organizada, aí a gente possa fazer também do acesso, mas hoje a gente vai fazer só do especial. Então aqui o Cará, o rei do mundo, o Cará, o rei do meu carnaval, o enredo da Bandeirantes do Sabuó, escola que vai abrir, né, as apresentações do grupo especial, vai trazer o Cará. Né? O Cará, na verdade, é um pão de Cará, é uma espécie de pão doce, se assim podemos dizer para quem é do fora da cidade de Santos, da Baixada Santista. É uma iguaria que se tornou patrimônio imaterial da cidade de Santos em 2022. Então é um enredo literalmente particular da cidade de Santos. A Bandeirantes Sabuó, pelo menos no que eu posso entender aqui, quer trazer um olhar mais jocoso, né? Um olhar mais, vamos dizer assim, lúdico de enxergar o pão de Cará. Quando a gente está na história, né? Quando a gente está estudando objetos, principalmente, que é uma tradição da história neste século XX, quando a gente estuda coisas que parecem que não tem história, a situação fica extremamente fascinante. Né? E o Cará como o próprio título que ele tem, ele é imaterial, ou seja, ele não é um objeto com uma caneta que ele vai ficar ali para o resto da vida. Não, o Cará é uma tradição que é passada década a década, geração a geração, de receitas, né, que são transportadas. Então a escola, de certa forma, faz uma espécie de brincadeira, né, como se esse objeto fosse de Santos. E qualquer cará que estiver fora de Santos não é um cará. Né? Pelo menos acho que é isso que dá para a escola dizer quando ele fala, né? No Mar de Fantasia revelou, Santista de fato e de direito, que me faz bater no peito por tudo que se conquistou, né? É como se o Cará fosse uma espécie de realeza, né? Por isso que o título é o Rei do Meu Carnaval. O Cará, ele tem esse nome, né? Cará, existem vários carás no mundo, né? O cará pode ser um peixe, né? Existe o peixe cará, mas existe também o inhame, que dependendo da região que você mora, ele pode ter o nome de cará. E o inhame, ele era exatamente um dos principais produtos na confecção original do pão de cará. Então, o pão de cará, o Santos vivia uma crise de farinha, e aí foi utilizado o inhame, o cará, para fazer a fabricação do pão. E aí o inhame se tornou durante muito tempo o produto principal, vamos dizer assim, da confecção do pão de cará. Então, a partir disso, né, a partir dessa concepção de uma tradição portuguesa, de uma tradição, vamos dizer assim, imigrante, mas também pegando aspectos da região, a gente pode dizer que o pão de cará ele é um híbrido entre uma especificidade, né, um saber fazer, vamos dizer assim, dos imigrantes, talvez vamos dizer assim, dos europeus, né, que trazem um pão, mas também de uma sabedoria local, porque você
adaptar a farinha para o inhame é, de certa forma, diretamente uma tradição, um conhecimento indígena, se podemos dizer, que a gente está trazendo de muito tempo, e até negro. Então, o pão de cará, de certa forma, é uma hibridação cultural da cidade de Santos, que é um pão, para o cientista, essencial, né? Assim como a gente tem a média, né, que é o pão francês, que a gente deu um nome específico, a gente tem um nome específico para o pão doce, né? E acho que aí que talvez seja a confusão, né? O pão de cará, ele é um patrimônio material porque a origem dele não é igual de um pão doce. Acho que esse é o mais interessante. Então acho que nesse sentido, a escola traz, né, para a escola, para a história, né, vamos dizer assim, para a pista, uma ideia, vamos dizer assim, cultural, mas ao mesmo tempo antropológica de enxergar o alimento, né? O alimento não é somente a definição dele. E aí a escola vai trazer o afetivo, né? Como que se fosse uma magia, né? Como se fosse um aspecto que traz esse gosto de infância, né? Traz esse aspecto do que é memorável, né? Eu venho de uma família de padeiros, de padeiros não, mas de uma família que tem padaria há um bom tempo. E eu lembro que o meu tio ele vendia pão de cará nas ruas do Guarujá, né? Então ele pegava uma espécie de carrocinha, né? E ele ia, né, andando pelas ruas do bairro vendendo pão de cará. E isso é um aspecto afetivo, né? Vamos dizer assim, que eu tenho. Assim como, por exemplo, só como muita gente gosta do cará do meio, né? Eu gosto do cará da ponta, né? Que ele tem aquele aspecto arredondado na pontinha. Eu gosto de cortar e colocar manteiga só ali, né? E acho que a escola traz esse lado brincalhão, afetivo e do simbólico, né? De um pão que ele é, de certa forma, o aspecto essencial da, de uma de uma materialidade, né, ou imaterialidade da cidade, mas que é um conectivo entre qualquer pessoa que mora em Santos. Então, nesse sentido, a escola tem um grande desafio, que é fazer isso se tornar visível, porque se a gente pega o teórico que o enredo pode ser, ele é muito rico, né? Ele pode trazer várias possibilidades, seja o aspecto real, histórico, da história do Pão de Cará, ou esse aspecto lúdico, de certa forma mais é, interativo com as pessoas. O grande desafio aqui é fazer isso virar fantasia, é fazer isso virar, vamos dizer assim, alegoria. Samba conseguiu se virar. Acho que é um dos melhores sambas do canal de Santista, como a gente já viu em episódios anteriores. Mas acho que o grande desafio aqui mesmo é fazer isso virar visual. E aí, vamos ver como que a escola está se organizando. Isso é só no dia do desfile que a gente vai saber, né? Mas a gente tem aqui várias possibilidades disso acontecer, mas acho que a escola acerta em trazer, vamos dizer assim, criar uma espécie de história dentro da história para um recurso, né, que é um alimento, que não é tão fácil assim, vamos dizer assim, de se tornar enredo. Então acho que a escola soube trazer isso de certa forma bem aprofundado. Daqui a pouco a gente vai ver a independência, só que a independência tem um aspecto muito diferente da Bandeirantes, né? Porque a Bandeirantes tem uma história específica. A independência não, ela tem uma história mais abrangente no enredo dela. Vamos então para a Mocidade Amazonense, a escola que vai trazer o enredo nas páginas da memória amazonense conta essa história, que aí a gente vai para a questão da forma como o enredo é apresentado, né? Quando a gente pega a logo da escola, a logo diz uma coisa. Quando a gente pega o samba diz outra coisa. E nas conversas que eu tenho com o Claudinho, parece que toda vez que a gente grava algo sobre a Amazonense, aparece uma nova história do enredo. Não estou criticando a escola, mas é, depois de muito, talvez, tempo, talvez a gente tenha entendido o enredo. Mas se demora tanto tempo assim para a gente conseguir entender uma história a ser contada, então significa que alguma coisa está truncada ali nessa conexão. Vamos tentar entender primeiro o que é o Sítio do Pica-Pau Amarelo. O Sítio do Pica-Pau Amarelo é uma obra criada pelo Monteiro Lobato. É uma das principais um dos principais livros, vamos dizer assim. Acho que não é um livro, talvez séries literárias que a gente tem no universo infantil. O Sítio do Pica-Pau Amarelo ele tem um aspecto cultural e também educativo muito forte. Ele foi criado pela primeira vez em 1920 no livro A Menina do Narizinho Arrebitado, que é de onde vai surgir, de certa forma, a história em si.
E o Sítio do Pica-Pau Amarelo ele tem um aspecto muito importante, porque as histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo introduziram para o grande público brasileiro, principalmente, histórias que até então não eram vistas como histórias, principalmente as histórias do que a gente chama de folclore brasileiro, que a gente sabe, para quem estuda um pouco mais de antropologia, sabe que o termo folclore brasileiro é um pouco complexo, mas não vamos entrar nessa seara aqui, né? Mas a ideia do folclore brasileiro vai introduzir, por exemplo, Saci, a Cuca, o Curupira, a Iara e várias outras lendas, vamos dizer assim, indígenas, para o público. Quer dizer que antes o público não sabia dessas lendas? Não, o público sabia. Entretanto, o Monteiro Lobato ele cria uma espécie de mundo fantástico. É como se fosse um realismo fantástico, vamos dizer assim, imaginário, de certa forma até um pouco surrealista, de interpretar essas lendas com os personagens vivos, que seriam os personagens do Sítio do Capão Amarelo. Então, o Narizinho, o Pedrinho, a Emília, a Dona Benta e a Tia Anastácia. Então, esse grupo, a partir das histórias do Monteiro Lobato, vai ter essa interação com esses personagens folclóricos, né, que sempre vão estar interagindo aí no Sítio do Pica-Pau Amarelo, principalmente nas aventuras, né, de Emília, Narizinho e Pedrinho, e das histórias que são contadas pela Tia Anastácia e pela Dona Benta. A gente sabe que o Sítio do Pica-Pau Amarelo ele tem vários problemas se a gente for fazer um revisionismo histórico. Mas se a gente for olhar o ponto de importância dele na época, é essencial, né? Porque a gente está falando aí, portanto, de um livro, né, de uma história como um todo, que vai trazer essa relação entre educação e imaginação de forma bastante interessante, né? Então, pelo menos é o que eu consigo entender a partir do que a escola está apresentando, a partir de várias discussões que a gente teve com o Claudinho, que infelizmente não pôde estar aqui hoje, né? Ele está com muitas tarefas no Carnaval de São Paulo, né? Então, hoje eu estou fazendo aqui sozinho, mas pelo que a gente consegue entender, a Dona Benta conta essas histórias, né? E ao contar essas histórias, a gente vai viajando no mundo do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, de certa forma, o Dicílio, ele pega pelo menos eu consigo entender, esse aspecto do papel educativo e cultural que o Sítio do Pica-Pau Amarelo tem, né, principalmente nas obras do Monteiro Lobato, que se tornaram extremamente importantes para o imaginário coletivo brasileiro, quando se tornou aí sim minissérie, né, produto televisivo, depois foi teatro e assim por diante. Então o enredo, ele é um enredo de certa forma visual, e ele traz nessas associações interessantes, mas a grande questão aqui é o público perceber, talvez, se o enredo é sobre o Sítio do Pica-Pau Amarelo ou se é sobre as lendas, né? Eu acho que aí entra o visual para o Dicílio da escola, de saber como que está sendo resolvido, né? E também, de novo, só no dia que a gente vai saber se isso vai estar de forma mais clara, se isso vai estar um pouco mais truncado dentro do que a escola está levando. Mas, de certa forma, pelo menos eu acho que agora, finalmente, conseguimos trazer, né, expor o que talvez seja o enredo da Mocidade Amazonense. Então, acho que é interessante, pega esse aspecto importante da obra do Monteiro Lobato. Eu, particularmente, não gosto de Monteiro Lobato, mas eu tenho que reconhecer que ele é um autor essencial para essa conexão entre o imaginativo e o educativo e de analisar e de observar essas lendas, né? Porque é esse aspecto lúdico que faz, de certa forma, esse conhecimento ancestral indígena estar dentro né, de certa forma, na circularidade da sociedade brasileira. Esse foi a Mocidade Amazonense. Vamos agora então para X9 Paulista, X9, que vai com o enredo Peregrinos à Fé, Alma Negra, Meu Samba é Minha Oração. A escola vai trazer, portanto, o aspecto, eu diria até que histórico, antropológico, de entender Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira do Brasil, se tornou padroeira do Brasil em 1929, ali durante a transição, né, entre a República Oligárquica e o período, né, do Getúlio Vargas. E a padroeira, né, do Brasil, ela é descoberta de certa forma em 1717 ali no Rio Paraíba. E a partir dali você vai ter uma sucessão, né, de certa forma,
de milagres que vão acontecer em referência à Nossa Senhora Aparecida, que vai se tornar, portanto, uma manifestação popular do Estado de São Paulo primeiro, mas só que essa relação, né, dos milagres, né, dessa adoração à santa, ela vai se estender pelo Brasil. A Nossa Senhora Aparecida, ela é uma imagem negra, então você tem ali também todo um imaginário de conectividade, né, de aproximação social e, de certa forma, de identidade do povo brasileiro. E a Nossa Senhora Aparecida talvez seja uma santa que ela talvez não tenha uma manifestação no que a gente chama de catolicismo popular, mas ela traz aspectos do catolicismo popular para si. Com certeza, hoje, né, quem vai, por exemplo, para a Basílica de Aparecida, de Nossa Senhora Aparecida, o ambiente é totalmente diferente, né? Até porque tem modernizações, tem atualizações sobre o que é a Nossa Senhora Aparecida. Entretanto, você tem ainda aspectos essenciais deste catolicismo, dessa proximidade popular, que permanece, só que com outras roupagens. Então, de certa forma, talvez o objetivo da escola, principalmente, é trazer essa manifestação de fé popular que Nossa Senhora Aparecida traz. Então, eu não consigo enxergar, pelo menos olhando o que a escola está propondo, uma história em si da Nossa Senhora Aparecida. É claro que isso vai ter que ter no desfile, né? Até porque a escola tem que mostrar quem é Nossa Senhora Aparecida. Entretanto, acho que o que traz a escola a vir para este enredo é exatamente esse aspecto da manifestação popular, né? Que aí você tem romarias, promessas, orações, festas populares que trazem a ideia de Nossa Senhora Aparecida como além de ser uma padroeira, Nossa Senhora Aparecida, pelo menos eu enxergo assim, ela é como se fosse um elo de conexão para qualquer brasileiro, independente da sua religião, independente do seu credo, do que você acredita, vamos dizer assim, Nossa Senhora Aparecida, ela é um conector de afetividades brasileiras. Então, se você vai, por exemplo, no museu que tem lá na Basílica de Nossa Senhora Aparecida, que você tem ali o Museu dos Milagres, você consegue ali entender toda essa devoção e o porquê isso se tornou extremamente popular. Então, nesse sentido, a escola é como se fosse, de certa forma, fazer uma peregrinação até Nossa Senhora Aparecida para pedir novos tempos, né? Ou para pedir proteção, para pedir coisas boas, mas, de certa forma, também, por que não, um novo título, né? Para X9. Então, nesse sentido, eu acho que essa questão dos milagres, das intercessões, né, e de como isso é um fortalecimento para a afetividade da escola, sendo a Nossa Senhora Aparecida uma das entidades, né, uma das manifestações mais importantes para a X9, né, para os seus dirigentes, eu acho que ele traz um aspecto de fortalecimento. Acho que esse talvez seja o grande objetivo da escola. A gente não tem mais muito o que dizer, né? A gente pode falar aqui o que é Nossa Senhora Aparecida, né? Acho que muita gente sabe, inclusive. Mas eu acho que talvez esse seja o grande objetivo da escola, analisando o que é o samba e analisando o que é, né, a história em si de Nossa Senhora Aparecida. Então acho que a escola não vai ficar tanto nesse histórico, pelo menos não é isso que o samba coloca, mas ela vai vir mais para esse aspecto do popular de Nossa Senhora Aparecida, né? Tem uma das coisas que eu acho fascinantes no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, que são as velas em formatos de várias formas, né? De mão, de cabeça, de pé, de coração, de rim, que você acende para ter a intercessão de Nossa Senhora Aparecida em aspectos específicos, né? Na mão, no corpo e assim por diante. Sem contar, né, por exemplo, que também é uma imagem bastante emblemática de Nossa Senhora Aparecida, que são as pessoas que andam a antiga passarela, né, que conecta a Basílica Nova com a antiga, as pessoas ali, né, ajoelhadas, né, passando, né, todo esse tempo, as pessoas que estão na estrada, né, em peregrinação até Nossa Senhora Aparecida. Então, é toda uma paisagem afetiva e, de certa forma, popular que a escola traz aí para a pista. Então, acho que é isso. Vamos aqui à próxima escola que a gente vai falar aqui agora, que é a Real Mocidade. Real Mocidade vem com o enredo do Sertão à Eternidade, a saga do Rei do Baião, 35 anos de saudade, que vai trazer, portanto, a história de Luiz Gonzaga. O Luiz Gonzaga ele é considerado
portanto, o rei do baião, é um dos maiores nomes da música popular nesse aspecto, e ele vai ser responsável pela popularização de um ritmo nordestino, né? Você tem ali nos anos 60, anos 50, anos 70, né, esse período, né, entre 60 e 70. Vamos pegar aqui 60 e 70, que eu acho que é o período mais áureo desse grupo. De um grupo de nordestinos que vão trazer aspectos do Nordeste em vários setores da cultura para, vamos dizer assim, o grande público. Você vai ter, por exemplo, o Luiz Gonzaga, que vai fazer isso com a música, mas você tem a literatura e o teatro com Ariano Suassuna, por exemplo. Você tem na literatura vários outros nomes que vão expandir essa cultura brasileira. Um exemplo deles é o próprio Jorge Amado. Ele já era famoso há muito tempo, mas esse período ele se populariza ainda mais, principalmente quando essas obras deles, as obras de Jorge Amado, passam para o setor da teledramaturgia. E você vai ter presença desse olhar no destino sobre o Brasil, no cinema, nas artes visuais e assim por diante. Então você tem um grupo de pessoas que vai trazer esse olhar de um Brasil mais profundo, do que a gente chama, né? O que é esse Brasil profundo? É esse Brasil de pessoas que tem uma produção, mas essa produção não é vista. Por isso que o forró, né, que é um dos ritmos que o Luiz Gonzaga participa também, embora não seja o principal nome, né? Mas é um grande ritmo do Brasil dos anos 40, 50 e 60. Mas o Luiz Gonzaga ele vai ser responsável principalmente pela popularização do baião, do shot, do chachado, de ritmos, né, deste Nordeste que não eram tão conhecidos, né? Claramente eram conhecidos na região, mas eles vão se tornar nacionalmente mais conhecidos. Então, nesse sentido, o Luiz Gonzaga ele tem uma importância fundamental enquanto influência cultural, né? Principalmente nas grandes músicas deles, como Asa Branca, Shot das Meninas, Pagode Russo, entre outros vários, né? Que vai, portanto, retratar a vida, a cultura, a história, as dores, as alegrias deste grupo, né? Dessa região do Brasil. Então, por exemplo, Asa Branca, que é talvez o hino da migração brasileira, ele tem esse aspecto de trazer esse sertão nordestino e o que vai fazer, de certa forma, o Luiz Gonzaga ser, de certa forma, o símbolo do Nordeste. Claramente você tem outros artistas que têm uma importância essencial, mas o Luiz Gonzaga ele vai ser, de certa forma, este grande nome que vai conseguir retratar este agrupamento social brasileiro. O que vai fazer ele ter um legado, né, essencial no país e sendo aí, portanto, uma referência, não só enquanto ritmo, mas principalmente enquanto arranjo, enquanto letra, e vai, de certa forma, influenciar vários outros artistas ao longo do Brasil, mas principalmente, né, nesse aspecto de trazer a identidade brasileira e esse aspecto da música regional que não era tão proeminente no país. Não estou falando que ele é o primeiro, mas estou dizendo que ele é o grande nome que rompe essa bolha e traz um novo olhar para a música e identidade do Brasil. Se a gente pega a própria ideia do que a escola traz na letra do samba dela, a gente tem um olhar um pouco mais histórico de enxergar o Luiz Gonzaga primeiro, que é esse começo aqui do enredo, né, do samba como um todo, para daí depois sim a gente entender esse sucesso, né? E você tem os rádios, que é onde ele vai tocar, cantar pela primeira vez, vai popularizar a voz do Luiz Gonzaga até chegar de fato na produção enquanto álbum, enquanto disco. E aí você vai ter a relação familiar, a relação com o afetivo da região, até chegar ao aspecto de realeza, né, que é o cerne do enredo como um todo. Então acho que é um enredo que talvez possa ter uma visualidade bastante interessante, e aqui é um outro tipo de dificuldade, né, que é fazer a conexão, né, do público com o enredo e também, de certa forma, as pessoas entenderem. A escola, de certa forma, conseguiu fazer isso com a Elba Ramalho, né, recentemente, e vamos ver como ela vai conseguir fazer isso com o Luiz Gonzaga. Aliás, uma das aulas de baianas mais bonitas do ano era da Real Mocidade, inclusive, né? É isso. Vamos à próxima escola, que é exatamente a Independência, que ela vem com o enredo Malagueta, né? É isso. Acho que aqui, voltando lá que a gente tinha discutido na Bandeira de Sabor, aqui é o oposto, né? Porque a pimenta,
Ela é um produto, de certa forma, mundial. O mundo inteiro tem pimenta. A malagueta em específico, ela é aqui da América Central, de onde ela vem, a origem, né, de certa forma, do que a gente poderia chamar, vamos dizer assim, de Mesoamérica, né? Aquela região ali da América Central, onde hoje seriam o que poderia ser os mexicas, né? Os povos, né, que dão origem ao México, e entre um deles exatamente o povo asteca, né? Que a escola coloca aqui como um aspecto importante. Antes de mais nada, acho que tem um aspecto aqui que eu acho que é interessante, né? Que eu acho que eu não estou falando que é um erro, mas acho que quando a gente pega a narrativa do que é a pimenta malagueta, acho que aqui é uma inversão, né? Porque quando a escola diz, né, na Grécia Antiga, trouxe proteção, um amuleto para vencer o mal, não é a malagueta. A pimenta malagueta não existia na Grécia. A pimenta malagueta, ela tem, de certa forma, uma natividade na América Central. Então, eu não sei até que ponto isso daqui possa ser um problema para o Geraldo de Enredo. Aí o Geraldo de Enredo ele tem que conhecer a história do mundo para saber disso, né? Eu acho que ele não vai saber. Mas olhando aqui, eu tenho um pouco de estranhamento, né? Porque pelo menos no que eu fui atrás, no que eu pesquisei, e até mesmo de aulas que eu dou, e olha que eu dou aula com comida, inclusive, é, a pimenta malagueta, ela é da origem aqui na América. Então não existiria uma pimenta malagueta na Grécia Antiga. Mas aí, não sei, né? Mas pulando esse ponto, é exatamente com a descoberta da pimenta malagueta, que era um produto, de certa forma, especiaria, ele vai se tornar um dos principais produtos das grandes navegações, em especial da Espanha, que vai popularizar aí sim a pimenta malagueta para o resto do mundo. E aí a pimenta malagueta vai ser a pimenta em si, mas principalmente as sementinhas dela, né? Que aí você pode ou vender enquanto semente, ou você pode vender também ela enquanto produto em pó. Né? E isso vai se popularizar pelo mundo. E eu acho que se popularizou de fato, né? Porque hoje a gente talvez não saiba mais que pimenta a gente come, né? Mas você tem pimenta da Jamaica, pimenta síria, pimenta malagueta, entre outras várias pimentas. Então você tem uma profusão. Mas eu acho que a pimenta aqui mais consumida, vamos dizer assim, no mundo é a pimenta malagueta, talvez. Então, nesse sentido, a escola traz esse aspecto histórico, trazendo aqui o Colombo, né? Isso chegando na Europa e assim por diante, e principalmente o aspecto cultural e culinário, né? Que a pimenta tem. A pimenta, de certa forma, vai se tornar um produto difundido pelo resto do mundo. E quando você tem o processo de escravidão aqui no Brasil, os negros escravizados que aqui chegam, na África, né, principalmente na região ali da costa atlântica, é muito comum você ter pimentas, produtos, né, apimentados. Só que não existia, né, a pimenta de África não existia aqui no Brasil. E aí você vai ter os principais produtos, né, que tem pimenta como base, vão utilizar exatamente a pimenta malagueta, principalmente no acarajé, no vatapá, que se coloca aqui de forma muito interessante e muito bem feita. Então, a pimenta ela vai se tornar, de certa forma, um aspecto regional do Brasil, principalmente no Nordeste, onde a pimenta tem, de certa forma, uma conexão muito forte com o tipo de culinária negra, né, ou africana de origem. Nesse sentido também é interessante perceber que a escola traz esse uso medicinal, de certa forma supersticioso que a pimenta tem. Aí chegam os gregos, né, que é esse aspecto do vencer o mal, mas que a escola coloca aqui, né, o aspecto do místico, né, do sobrenatural, da determinação, e o aspecto do negro, né, da cultura negra, né, já que a pimenta ela é, de certa forma, uma proteção espiritual para a Umbanda, principalmente, né, até que a escola coloca o preto velho, e é uma forma, portanto, de expulsar, né, tirar as energias negativas e de purificação, exatamente, né, como se fosse, é como a escola coloca aqui, né, quando não é exatamente o mesmo assunto, né, mas quando sopra o vento, né, e dá rasteira no invasor, é exatamente isso que a pimenta tem no aspecto de energia, né? Se você usa a pimenta, ela dá uma rasteira no mal e o mal fica lá todo ferrado, né? Então, de certa forma, acho que esse é o grande aspecto aqui da proteção espiritual, junto com essa ideia das propriedades medicinais mesmo da pimenta, né? Principalmente anti-inflamatório
e digestivo. Isso aqui eu tenho que ler, porque isso aqui até eu não sabia muito bem disso. Mas, de certa forma, a pimenta, né? A pimenta malagueta tem esse aspecto, esse efeito anti-inflamatório digestivo. Por isso que é tão utilizado na culinária, né? Porque se você coloca pimenta, vai ajudar, né, o seu corpo, né, a absorver melhor. E por isso, né, que você usa pimenta, né? Os mexicanos, né, ou a tradição asteca, né, era utilizar a pimenta principalmente como uma forma de você, vamos dizer assim, eliminar as purezas que talvez a própria alimentação não conseguisse, a confecção do prato não conseguisse, né? É algo muito semelhante ao uso de pimenta na cultura árabe, né, que tem a origem exatamente nesse mesma linha de conexão, né? Então, nesse sentido, acho que é um enredo bastante interessante, né? Um enredo que propicia, né, várias possibilidades visuais, de textura, de cores, de formas e de paisagens mesmo do enredo, né, de alegorias, de fantasias e assim por diante. É um enredo que eu acho muito interessante. Vamos ver como que a escola vai trazer. Só essa questão aqui da Grécia Antiga, que eu acho que não é a pimenta malagueta, acho que já seria a pimenta em si. Acho que esse aqui é o único ponto aqui que eu coloco de senão sobre o enredo em si. Mas de resto tá tudo ok. E a pimenta também era uma moeda, né? Tanto no Império Azteca, principalmente lá, era uma das moedas utilizadas de conversão, tá? Então é isso. Vamos à próxima escola, que é a Unidos dos Morros, que vai vir com o enredo Quem Te Viu Quer TV, Cultura, Educação e Samba no Pé. A escola vai trazer, portanto, a história da TV Cultura, emissora, vamos dizer assim, do estado de São Paulo, que é fundada em 1969, e é uma emissora, de certa forma, pública brasileira, né? A emissora do estado de São Paulo, mas que vai ter um aspecto muito, muito peculiar, né? Vai ser focado principalmente na educação, na cultura e nesse entretenimento, com programas que vão ter o principal objetivo trazer um olhar diferente sobre o mundo, né? Nesse período, né, 1969, o Brasil estava na ditadura militar, mais especificamente no AI-5, era o primeiro ano de fato da vigência do AI-5, e você tem, portanto, um mundo, né, um país, né, um Brasil extremamente censurável, vamos dizer assim, né? Tudo era objeto de censura. Então acho que a TV Cultura, ela de certa forma se tornou um sopro para a população brasileira, mas principalmente para a educação, né, para as crianças da época, uma espécie de vetor de olhar uma nova perspectiva de país. Não estou falando que só a TV Cultura conseguiu fazer isso, né? Mas o objetivo da TV Cultura era muito mais ser educativo e de mostrar o Brasil, né? Acho que esse é o grande aspecto, esse é o grande cerne da TV Cultura. Os principais programas da TV Cultura no começo são o Vila Sésamo e o Cocoricó, que são emblemáticos, né? O Vila Sésamo é de 72 e o Cocoricó é de 1996. E os dois, ambos são infantis e eles têm como principal objetivo trazer aspectos, no caso do Cocoricó, da fazenda, do Vila Sésamo, de cidade, mas entender o aspecto social, o aspecto de interação entre as pessoas, no caso do Cocoricó entre os animais, né? Mas de certa forma ali é uma metáfora, né, das pessoas, são vários tipos ali, mas também um aspecto de sociabilidade, né, principalmente com crianças. Então, de certa forma, existe uma geração cultura, se assim podemos dizer, que tem no infantil um aspecto muito importante. Então, você tem, por exemplo, em 94, a criação do Castelo Rá-Tim-Bum, que talvez seja o grande nome da TV Cultura. Você tem o X-Tudo, né, que é mais voltado ao público adolescente de 92. E você tem também, é isso mesmo, você tem, no caso, né, o Cocoricó, que é já em 96, que são os principais vetores, né, da TV Cultura. Além de desenhos, né, que a TV Cultura passa a transmitir e assim por diante. Então a cultura ela tem como principal objetivo ser uma programação extremamente educativa. Esse é, de certa forma, um dos pilares da TV Cultura. Tanto que até quando a cultura vai para um público mais adulto, se assim podemos dizer, por exemplo, o Metrópolis, que é fundado em 88,
O principal objetivo do Metrópolis é falar de música, arte e assim por diante, mas dentro do olhar educativo, né? A linguagem do Metrópolis, por exemplo, é para qualquer pessoa, independente se ela tem só o fundamental, se ela tem doutorado, todo mundo vai conseguir entender essa linguagem. Então, a principal importância da TV Cultura é exatamente trazer de forma educativa a linguagem. Por isso que ela tem esse aspecto, né, cultural muito forte e, de certa forma, de inovação. Porque a cultura, quando ela surge, ela tem um pioneirismo, dizer assim, de ter o social e o cultural como o centro da sua produção. Então, quando você tinha a Globo, você tinha a Record, você tinha o SBT, que eram os três principais, e a Bandeirantes, né, que são as quatro principais empresas públicas, vamos dizer assim, do Brasil, elas estavam ali mais voltadas para o jornalismo, para a dramaturgia, né, para esse entretenimento. A cultura ia para o lado oposto, né, ia para o lado de entender a cultura, por isso que o nome, né, cultura, mas principalmente um aspecto educativo de trazer as pessoas. Então isso vai influenciar toda uma geração, né? E principalmente uma geração que não tinha, né, como a gente tem hoje, né, internet, não tinha nada disso, não tinha smartphone. Então a TV Cultura ela era esse farol, de certa forma, de enxergar uma nova perspectiva, principalmente de imaginação, né? Eu diria que todo mundo que cresceu vendo cultura tem um caráter de imaginação muito forte, principalmente pelo Castelo Rá-Tim-Bum e assim por diante. Além disso, você tem, por exemplo, Matéria-Prima, que é de 1998, que é um outro programa de arte e entrevistas, aí já mais diferente do Metrópolis. O Metrópolis era uma espécie de revista, né? O Matéria-Prima ele era uma espécie de entrevista com as pessoas, com artistas. Você tinha o Repórter Eco, que surge em 92, o ano da Eco 92, que é um primeiro, não é o primeiro, mas é um dos primeiros programas que vai falar sobre meio ambiente no Brasil. Você tem o Provocações, que era do Ambujan, que era uma espécie de entrevista, né, olho a olho, e que ali você tinha vários, como o próprio nome diz, provocações, né, que o Ambujan fazia ali várias perguntas provocativas, né, para várias personalidades da cultura brasileira. Você tem o Manos e Minas, né, que falava ali da cultura urbana, do hip hop, que surge em 93. O lendário Senhor Brasil, mas que tinha um outro nome, do Rolando Boldrin, que trazia ali a cultura e a arte, vamos dizer assim, do interior, né, do Brasil profundo e assim por diante. E talvez o grande programa, né, da TV Cultura atual, que é o Roda Viva, né, que surge em 1986. Ele surge exatamente com a ideia de ser essa roda, né, em que você tem um entrevistado no meio, vários jornalistas e personalidades fazendo ali uma espécie de sabatina, né, sobre essa pessoa para ter várias interpretações do mundo. Pelo menos pelo que dá para entender no enredo da escola, a ideia é exatamente contar a história da TV Cultura, né? Então acho que todos esses programas que eu acabei de citar, mais esse aspecto da motivação, da origem da TV Cultura, devem estar dentro do Dicile. Não está, pelo menos no que eu estou vendo aqui no samba, um aspecto que poderia ser um conector do Dicile da Unidos dos Morros, que é o carnaval, né? A TV Cultura durante anos foi a emissora que transmitiu os desfiles de Santos e de São Paulo, né? Então, muitas coisas, né, que existem de audiovisual, às vezes, que a gente não tem acesso, a TV Cultura tem, né? Não sei se ainda tem, né? Espero que tenha no seu acervo, mas a TV Cultura transmitia, sim, os desfiles de São Paulo e de Santos também, durante um tempo, para o Estado, né? Então, você tinha ali um olhar, não como a gente tem hoje, mas era um olhar da época, de olhar os desfiles, né, de analisar o que estava acontecendo. E acho que esse poderia ter sido o ponto de, de estopim, talvez, do enredo, né? Talvez a cultura venha da Unidos Morros, né, no Ticine, seria interessante. Mas eu pelo menos não consigo ver isso aqui no samba. Talvez tenha no Ticine, ou não, mas se não tiver, acho que poderia ser considerado até um erro. Mas o carnaval fez parte durante muitos anos da TV Cultura, mas acho que isso não vai estar no Ticine, né? É isso. Vamos à próxima escola aqui que a gente vai ver aqui agora, que é a União Imperial, que vem com o enredo A Verde Rosa Conta, a magia dos campeões de bilheteria. A escola vai falar, portanto, aí sobre o cinema, né? Pelo menos é o que dá para entender. Pelo que eu vi aqui das fantasias da União Imperial,
não tem uma reflexão, né? Não tem um olhar, na verdade, né? Mais geral de chegar ao cinema. Eu conversando com o Claudinho, né? E o Claudinho conversou com as pessoas da União Imperial. A ideia, talvez, inicial do Henrique era falar sobre Santos também, né? Para quem não sabe, Santos é a primeira cidade da América Latina a receber o selo de produção criativa cinematográfico, né? Isso aconteceu em 2015, né? E esse selo foi dado pela Unesco e reconheceu Santos como uma cidade criativa para o cinema, né? Isso é muito interessante, né? Porque isso vai impulsionar as empresas cinematográficas que existem em Santos, e existem, tá? Para quem não sabe, né? Santos é uma cidade pioneira, não pioneira, mas uma das cidades mais importantes no cinema, principalmente aqui do Brasil, e também da produção de propaganda, né? Santos também tem uma importância muito relevante nesse sentido. E exatamente por causa dessa paisagem, né, que Santos adquire, seja no centro histórico, seja também no aspecto natural. Então, nesse sentido, Santos é uma cidade selo criativo do cinema. Então, por isso que quando eu sempre falo do enredo da União Imperial, eu fico com essa sensação de que o enredo poderia ser sobre Santos, mas também falado sobre outros aspectos, né, outros gêneros literários. Né? Santos, por exemplo, vai ser palco de alguns filmes, né, e também minisséries. A Boca do Lixo, Plastic City, O Magnata, Saudosa Maloca, o filme do Lula, que foi filmado em parte aqui, O Sequestro, Ciclone e o próprio Querô, que é de 2007, do Carlos Cortez, que é inspirado num livro do Plínio Marcos, né, nos contos do Plínio Marcos. Então, Santos tem esse aspecto cinematográfico dentro da sua construção. Além de JK, além de Um Só Coração, várias outras novelas que foram, e minisséries, né, que teve Santos como um cenário, né, cinematográfico ou televisivo. Então, Santos, de certa forma, é um patrimônio cinematográfico, podemos dizer assim, e isso poderia ser o enredo. Eu acho que esse não é o enredo, mas poderia ter sido explorado como um fator essencial para a cidade como um todo, porque Santos tem essa preservação de um centro histórico, tem, de certa forma, uma preservação natural muito forte, e por isso que Santos sempre é atraída para ser uma espécie de cenário. Né? Mas o cinema em si surge no final do século XIX, uma criação dos irmãos Lumière. As primeiras exibições acontecem ali em 1895, e ali você vai ter o surgimento do cinema. O primeiro cinema, né, o primeiro filme que não sei se alguns já viram, é exatamente o trem, né, que as pessoas saem correndo porque ficaram exatamente com medo, pensando que era um trem de verdade, quando na verdade era apenas uma reprodução. Cinema é um jogo, né, de luzes e, e brinca, né, exatamente com a intensidade dessas luzes para produzir a imagem. E isso para a época era algo surreal. Apenas no século XX, né, no início do século XX, ali na década de 20, você vai ter a introdução aí sim do som, e mais para frente você vai ter também a introdução das cores. E aí, a partir ali dos anos 30, 40, você vai ter o auge do cinema. É um período também, não é à toa que é o auge do cinema, principalmente o cinema hollywoodiano, que é o período em que os Estados Unidos está saindo, né, dos anos 20, né, os loucos anos 20, e a indústria cinematográfica dos Estados Unidos foi uma forma de trazer propaganda para os Estados Unidos, né? Então, o cinema norte-americano ele sempre foi importante para a identidade do país, né? Lá dos Estados Unidos. Então, por isso que você vai ter uma profusão de gêneros, musicais, dramas, ficção científica. Todos eles tinham um cunho, de certa forma, ou político ou social. Então, esse cinema dos Estados Unidos dos anos 20, 30, 40, 50, ele tem esse aspecto político também, né? Não é esse o enredo da União Imperial, né? Estou apenas aqui trazendo o olhar histórico do desenvolvimento do cinema como um todo, né? Então, o cinema nos Estados Unidos ele era essencial para mostrar toda a força do país durante o mundo, assim como você teve, né, vários outros países, o cinema sendo utilizado também para trazer aspectos da cultura, aspectos referentes ao ambiente e assim por diante. Só a partir dos anos 60 e 70 que você vai ter aí sim a profusão do que a gente chama de blockbusters, né, que vão aí acontecer pelo mundo como um todo. Santos
vão ter, né, vários cinemas. O primeiro grande cinema de Santos é o Cine Rocks, se não me engano, dos anos 30, se não me falha a memória. Mas antes, né, você tinha vários outros lugares em Santos que tinham cinema. O próprio Teatro Guarani foi reprodutor de cinema ali nos anos 20. Então, você tem no Brasil, mas principalmente em Santos, a tradição de ter cinemas nas ruas, que era o mais comum. Santos é uma das poucas cidades, inclusive, dessa região aqui da Baixada Santista, e eu diria até que é da região do estado como um todo, que tem cinema de rua, que é o Cine Rocks. Então, de certa forma, Santos tem essa ligação com o cinema muito forte. E, e eu fico assim, aí já indo pro aspecto, né? Eu fico assim um pouco chateado, assim, porque eu acho que o enredo ficou um pouco comum demais, né? De querer falar dos super-heróis, de trazer aspectos da cultura brasileira, como o Alto da Compadecida, né? O riso e assim por diante. É uma escolha da escola, mas eu acho que poderia ser mais aprofundado. Mas sem sombra de dúvidas, é um tipo de enredo que tem uma conexão fácil com as pessoas. Então acho que quem estiver na pista vai entender o super-herói passando, vai entender sei lá, um personagem do Alto da Compadecida, vai entender esses personagens na pista. Vamos ver como a escola vai colar tudo isso, né? Talvez aqui você tenha aqui o Queiro, talvez esse seja um desencadeador de toda a história, vamos ver. Mas eu acho que se a escola trazer esse lado santista para a pista, pelo menos a gente não consegue ter isso aqui porque a gente não tem a sinopse, se a escola conseguir trazer isso para a pista, vai ser incrível. Se não, talvez aí seja uma outra opção da escola, aí eu acho que o enredo fica um pouco comum demais. Mas é isso, né? Eu digo isso porque, repito, sendo Santos uma cidade que tem esse selo de criatividade da Unesco, e esse ano comemora, inclusive, se eu não me engano, 10 anos deste selo, eu acho que esse poderia ser o cerne do enredo como um todo. Então vamos ver qual vai ser o enredo da União Imperial. Os 10 anos da comemoração do selo da Unesco ou será apenas uma homenagem ao cinema? Se for a mescla desses dois, esse enredo tem potencial gigantesco, enquanto cultura, né? Se for só um ou outro, vamos ver qual vai ser aí o ponto da escola. Vamos ao último enredo deste grupo, que é um dos poucas escolas que consegue entender o enredo, porque de certa forma tem uma produção, né? Que a escola trouxe pra gente, uma espécie de sinopse no Instagram da Sangue Jovem. Então, parabéns à escola, toda a direção que traz isso para nós. Com o enredo Goiaió, a Célula Máter, a raiz de emanação, que vai trazer aí, portanto, a história de São Vicente. São Vicente é uma região aqui na região brasileira, de certa forma, né? Mas aqui do estado de São Paulo. São Vicente vai ser uma das capitanias, né, do Martim Afonso. O Martim Afonso tinha 2 capitanias. E a que deu certo, de fato, foi de São Vicente. Né? Então, quando o Brasil é dividido, ali no 1520, 1530, mais ou menos, quando o Brasil é dividido nas capitanias hereditárias, né, nesses lotes doados aos capitães donatários, você tinha ali exatamente a possibilidade, né, e o objetivo de desenvolver a costa brasileira e, de certa forma, de proteção. São Vicente tinha essa característica, né, porque o Martim Afonso, que é que vai, de certa forma, estar aqui em São Vicente, ele além de ter posse, ele tinha um conhecimento estratégico muito superior aos demais. Então, por isso que a capitania de São Vicente, a capitania que o Martim Afonso vai liderar, dá muito certo. Então, assim, em 1532, após vários indas e vindas, encontros e desencontros, São Vicente vai ser fundada como aí sim, o que podemos dizer, né, a primeira vila brasileira, o que vai, de certa forma, no futuro ser cidade. Então, a fundação de São Vicente é 1532, enquanto vila, e vai ser alçada enquanto cidade mais para frente. Mas o fato é que São Vicente tem esse protagonismo neste Brasil, porque o desenvolvimento de São Vicente faz se desenvolver a sua cidade ao lado, que é exatamente Santos, e faz, de certa forma, desenvolver a cidade que estava lá em cima, que é exatamente a cidade de São Paulo. Né? Então, enquanto lá a Vila de Piratininga estava em formação, assim como a vila lá em São Bernardo também estava em formação, você já tinha aqui a consolidação econômica, social de São Vicente.
Então, por isso que tem essa importância muito grande, por isso que é considerada a célula máter. Só que eu acho que é um acerto da escola trazer o Goaió, que é exatamente o quê? Esse olhar indígena sobre a região. Então, aqui você tem em São Vicente, na época da chegada de Martim Afonso, mas antes, os tupis e guaranis, essa região, né, entre Paraná, Brasil e o sul ali do Rio de Janeiro, você tem uma presença muito grande dos tupis e dos guaranis. Então você tem esse grupo, esse agrupamento. Os tupis, eles tinham uma ligação muito forte com a região de mar, né, com o litoral, porque eles achavam que essa região de mar era uma região do que a gente poderia dizer no olhar cristão de paraíso, mas para eles era uma conexão entre os elementos naturais e principalmente com a natureza, com as divindades. Então, por isso que eles não ficaram, vamos dizer assim, muito felizes com a chegada dos europeus. Então, por isso que você vai ter várias reações à chegada dos portugueses aqui no Brasil. A reação, principalmente no que a gente tem de tradição, vamos dizer assim, histórica de São Vicente, é que você teve uma espécie de acordo, entre aspas, entre os indígenas e os portugueses. Só que a gente sabe, né, que esse acordo, na verdade, foi catequização forçada. Então, de certa forma, acho que é mais independente disso, né? É interessante perceber que a escola traz o aspecto católico, mas de certa forma um aspecto europeu, que é a célula máter, mas traz também um aspecto indígena, que é o Goaió, olhando para essa formação de São Vicente. É um aspecto, de certa forma, um tanto quanto, vamos dizer assim, mito das três raças? Mas a gente tem que entender que é um enredo CEP, é um enredo que, de certa forma, deve ter um patrocínio da cidade de São Vicente, então a gente vai ter essa cristalização de identidade brasileira. A importância histórica de São Vicente vai ser exatamente o primeiro centro ali no século XVI, principalmente, político e econômico da região aqui do que a gente chama de São Paulo, e vai ser uma ligação com o interior do Brasil, principalmente com Santana de Paraíba, que é exatamente as portas do sertão, no que no futuro a gente vai chamar de bandeirantismo. Né? Então São Vicente tem essa característica importante. Era a partir ali a partir ali do século XIX, de fato, né? Século XIX, meio do século XVIII em diante, que São Vicente vai perder esse protagonismo, porque de certa forma o açúcar vai perder o protagonismo no mercado mundial, principalmente brasileiro, por causa do que acontece no Caribe. Então, nesse sentido, São Vicente dá uma certa declinada, e eu acho que aí tem a grande questão, né? Não é um enredo da escola, não, tá, gente? É um erro de quem estuda São Vicente. Parece que São Vicente só tem a criação, essa ligação do ciclo do açúcar, da questão negra, dos escravizados, dos indígenas, dos portugueses, e depois esquece, né? Parece que São Vicente não existiu mais, né? Mas São Vicente continuou sendo uma região importante na política, só que a gente vai ter uma inversão. A gente vai ter Santos se tornando o centro econômico da região, ali no século XVIII para o XIX, e São Vicente vai sendo, de certa forma, uma segunda força dentro desse aspecto. A escola vai trazer também, pelo menos no que a gente consegue entender, o aspecto turístico, principalmente das praias, mas também do aspecto histórico que a cidade possui e também de preservação ambiental. Então, de certa forma, a escola vai trazer uma São Vicente turística, mas também uma São Vicente histórica. De certa forma, há uma novidade nesse enredo? Nenhuma. Mas ele é muito bem contado, pelo menos ele é muito bem estruturado. E eu acho que quem conhece a história de São Vicente, quem já viu a encenação de São Vicente, vai entender, né? Porque acho que toda pessoa que mora em São Vicente, diria até que aqui na Baixada Santista, consegue entender o cerne da história de São Vicente. Eu acho que se a escola conseguir trabalhar isso muito bem, o enredo vai refletir ainda mais toda essa potencialidade que pode acontecer, ok? Vou colocar aqui 3 escolas, né? Top 3 enredos que eu acho que são interessantes nesse grupo. Eu acho que o enredo mais interessante aqui é o enredo da independência. Eu acho que é um enredo que tem um potencial visual muito grande.
Então acho que o Dependência é um enredo que eu acho que é interessante. Outro enredo que eu acho que é bastante interessante aqui no grupo é exatamente o enredo da União dos Morros. Acho que ele tem aqui um aspecto bastante ali, interessante no modo como ele se desenvolve. E eu acho que o outro enredo que me chama a atenção na forma como ele é organizado e na forma como ele se estrutura é exatamente o enredo da X9. Acho que são os top 3 enredos aqui que eu trago do grupo, ok? E eu acho, vamos colocar aqui um top 4, vai? Vamos colocar aqui a Bandeirantes. Acho que é um enredo que, no meu ponto de vista, maturou muito bem. Eu acho que ele pode trazer coisas interessantes na pista, né? Vamos ver o que vai se desenvolver. Acho que esses 4 enredos aqui são os enredos que mais me chamam a atenção entre os do grupo especial e do grupo de acesso. É isso, esse foi o nosso episódio de hoje. A gente retorna para falar de Santos mais para frente, no dia, no caso na semana, que antecede o desfile das escolas de samba da cidade. E a gente vai trazer o termômetro, a gente vai trazer o Claudinho, espero que ele venha, para a gente ter um panorama geral do que a gente esperar, do que você pode levar ao sambódromo, de como que vai ser toda a infraestrutura, toda a relação ali existente. Então é isso, esse foi o nosso episódio de hoje. Enredos bons, acho que é acima de tudo. Enredos lúdicos, eu acho que desde quando a gente teve aquele episódio primeiro até hoje, acho que os enredos estão num patamar muito interessante. E não tem nenhum enredo ruim aqui não, mas acho que esses 4 que eu disse aqui são os enredos que mais me chamam a atenção, tá? Mas eu não acho que os outros não tenham potencial, não. Todos têm potencial, inclusive visual. Vamos ver como isso vai se desenvolver na pista. É isso. Até mais, até a próxima. Não deixe de seguir o Sambista da Depressão nas suas redes sociais. Até mais, até a próxima. Nunca esqueçam e nunca deixem de sambar. Tchau.